Mensagem do céu. Querido Pai, nós te damos graças pelo teu falar, pelo teu preencher das nossas vidas. Se a gente não ouve a sua voz, não temos como, nós não temos, Pai, rumo, não temos rota, não temos nada definido nas nossas vidas. Sem o Senhor, nós não temos realmente para onde ir. Que a tua boa mão venha sobre nós, o teu poder se faça manifesto em nossas vidas. É o que eu te peço. Fala conosco, ministra as nossas vidas por meio dessa vida preciosa que é a Joyce, e nos ajude a vermos a tua bondade na terra dos viventes. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja, assim seja. Capítulo 5, eu gostaria de não me sentir assim. Todos nós já dissemos muitas vezes, eu gostaria de não me sentir assim, se pudéssemos conseguir o que queremos simplesmente desejando essas coisas, a vida seria muito mais fácil, mas as coisas não funcionam desse modo. As emoções são poderosas e às vezes elas nos oprimem. De acordo com o dicionário Webster, a raiz da palavra emoção é a palavra latina esmovere, que significa mover para outro lugar. E é exatamente isso que as emoções fazem conosco. Elas saem de algum lugar bem no fundo de nós e movem-se para fora, nos pressionando a segui-las. Uma pessoa emocional é alguém que tem a tendência de seguir seus sentimentos na maior parte do tempo, e as pessoas emocionais pensam, falam e agem de acordo com seus sentimentos. O Eterno tem um bom plano para nossas vidas, mas nós temos um inimigo chamado Hassatã, Satanás, e o desejo dele é que sigamos todos os nossos sentimentos e acabemos arruinados. O dicionário também diz que uma emoção é uma reação complexa, geralmente forte, envolvendo alterações fisiológicas como uma preparação para a ação. As emoções nos levam a ter algum tipo de ação quando sentimos uma emoção intensa, e é difícil não seguir as nossas emoções. Mas o que elas estão nos levando a fazer é errado, e nós precisamos ter a coragem, a ação, a decisão de dizer a elas não, não é? Pense em uma situação que o torna impaciente. Lembre-se de como você se sente quando isso acontece. Se for como eu, você quer descontar em alguma coisa ou em alguém, mas a experiência nos ensina que mais tarde nós lamentaremos a maior parte do que nós dissermos quando estamos impacientes, controlados por essa vida emocional. E eu queria falar algo para vocês que é muito importante em relação às emoções, porque elas mentem, né, queridos? As emoções são mentirosas. As emoções, elas podem fazer você sentir que você até odeia, ou está com raiva, ou não quer ver uma pessoa, simplesmente por desconhecer. Isso pode acontecer entre o marido e a mulher, simplesmente por desconhecer o ponto de vista do outro, por não se colocar no lugar do outro, não é? É impressionante como as emoções podem mentir para você. Quando você estiver cansado, eu passei por uma situação, queridos, nessa viagem que nós fizemos agora recentemente, que me impactou muito mesmo essa viagem, principalmente uma sinagoga que nós visitamos. Até hoje eu tenho realmente um peso no meu coração sobre aquele lugar, um lugar muito humilde mesmo. E eu estava tão cansada, não tinha dormido direito, e a tomada lá da Argentina é outra tomada, e nós tínhamos ganho a passagem, ganho a estadia. Era para nós estarmos, um estado de graça, de todas as coisas mais, mas nós estávamos extremamente cansados, exaustos. Procuramos fazer com antecipação tudo que nós pudemos fazer aqui para deixar tudo pronto para essa viagem. Então nós trabalhamos redobradamente antes de viajar. E ali, era de madrugada, uma simples pergunta do meu marido para mim: aonde estava o conversor da tomada? Queridos, aquilo para mim foi o estopim da bomba, né? Porque eu falei: olha, eu já tive que fazer as malas, lembrar de tudo,
colocar os nossos suplementos dentro dos saquinhos para a gente tomar dia após dia. Eu tive de separar os shampoos lá nos dispensers pequenininho. Eu tive que separar todas as coisas agora está tudo arrumado dentro da mala, e ele me pergunta onde é que está o conversor de tomadas. Então, eu sei que o meu marido é um homem mais técnico, é um homem, mas eu não teria uma reação, porque eu falei, amor, por favor, não me pergunta onde está nada, não me pergunta, para, né? Então, aquilo, eu jamais teria uma reação tão negativa se eu não tivesse tão exausta, tão cansada, com um desgaste imenso com relação às coisas que ficaram aqui por fazer, a experiência que a gente tem de ficar fora, que não é muito positiva, com relação ao andamento das coisas aqui. Às vezes quebra alguma coisa justamente quando a gente está fora, é problema no portão, é problema na caixa d'água, é problema no poço. Então, todo esse peso estava na minha mente naquele momento, e na hora que ele me pediu a tomada, para mim era demais. A tomada lá, o conversor, né, de tomadas, para mim aquilo era demais, não dava para eu ter mais alguma coisa para estar fazendo. Só de pensar em desmontar a mala para achar onde é que estava o negócio, queridos, eu fiquei só o eterno para te dizer, mas algo que eu não estaria naquela condição se não fosse. Ele poderia ter me pedido, como ele me pede o dia inteiro, querido, onde está isso? Onde está aquilo? É uma prática. Eu sempre guardo as coisas, eu sei onde está, não é? Mas naquele momento, o cansaço extremo, a angústia, a ansiedade da viagem, eu não tive uma boa reação. Eu falei, olha, amor, não, você não vai me pedir tomada, você não vai, eu não vou desmontar a mala. Ele não estava falando em desmontar a mala, ele nem sabia que a tomada estava na mala, não é? Mas por algum motivo, por algum propósito, lamentavelmente, o cansaço faz com que nós vejamos as pessoas até como monstros, como uma pessoa que não tem compaixão por nós, ou não está vendo tudo que eu estou fazendo, uma série de coisas mais, não é? E ele extremamente cansado, esgotado de tudo que ele tinha preparado também nos dias anteriores, não é? Isso trouxe um estresse muito grande para a gente no dia que nós estávamos viajando. Trouxe um estresse do tipo, mas não é possível, ele não vê o que eu estou fazendo, e ele ao mesmo tempo, não é possível, ela não vê que é um meio de comunicação, eu tenho que cuidar da rádio em São Paulo, eu vou ter que estar cuidando de tudo que eu tenho de cuidar, colocando as coisas no ar para as pessoas poderem acompanhar os serviços. Mas naquele momento de cansaço, queridos, tudo que você não quer é um peso a mais sobre você, e você não faria isso se você não estivesse cansado, ansioso. Essas coisas não viriam sobre você. A chave é aprender a viver os sentimentos de impaciência e esperar que as emoções cedam antes de decidir que atitude tomar. Recentemente eu cancelei um compromisso com 24 horas de antecedência, de acordo com a política de cancelamento de negócios. No dia do compromisso, cerca de 5 minutos depois da hora marcada, eu recebi um telefonema perguntando se a Joyce Meyer iria honrar seu compromisso. Eu afirmei que havíamos cancelado, mas a garota do outro lado da linha me garantiu que eles não cometiam esses erros desse tipo, que o compromisso não fora cancelado. Ela me disse ainda que a conta pelos serviços deles seriam cobradas no meu cartão de crédito, e eu senti as emoções ferverem e começarem a entrar em ebulição. Eu tentei usar meu melhor tom de voz, impaciente, e lhe disse que com certeza havíamos cancelado o compromisso e que ela não deveria me cobrar nada. Ela me disse novamente que não tínhamos cancelado e que, a não ser que pudéssemos provar o que havíamos feito, ela teria de cobrar pelo serviço completo. Como eu já estava prestes a explodir, eu disse a ela que pediria à pessoa que cancelara o compromisso para mim que lhe telefonasse, e também disse que já utilizara o serviço deles muitas vezes e que era uma tolice ela me dizer
que eu não estava dizendo a verdade sobre o cancelamento. Minha assistente me garantiu que o compromisso fora cancelado. E depois de mais 2 telefonemas e após falar com o gerente, a situação foi esclarecida. O funcionário pediu desculpas pelo engano e disse que eles não cobrariam o serviço do meu cartão e que esperava que fizéssemos novos negócios com eles no futuro. Se eu tivesse dito à garota ao telefone tudo que eu estava com vontade de dizer, eu teria passado vergonha. Eu estava com vontade de gritar com ela, mas eu consegui ficar quieta, respirar fundo, orar e tomar a decisão de que mesmo que fosse cobrada pelo serviço, eu não iria perder a minha paz por causa disso. Eu sabia que se eles me enganassem, o Eterno tiraria deles e me devolveria aquele valor, ainda que ele tivesse de percorrer uma cadeia de milhares de pessoas para fazer isso. Eu gostaria de dizer que durante toda a minha vida lidei com situações de uma maneira muito boa, mas isso não é verdade. Muitas vezes eu desejei não ter dito ou feito certas coisas, mas aprendi que posso ter um sentimento muito forte e ainda assim não permitir que ele me obrigue a dizer ou fazer coisas não adequadas, onde a gente venha a desonrar o nome do Eterno. Queridos, eu passei pela minha prova, minha provação, né? Na verdade que foi um grande exercício para o resto da minha vida, foi em 2020, não é? Eu realmente não conseguia me aquietar, eu não conseguia lidar com nada daquilo que estava acontecendo, um amor intenso pelas pessoas, uma preocupação monstruosa que eu não consigo nem eu não consigo descrever a vocês o quanto eu estava apreensiva com pessoas que eu amei na minha vida e hoje eu já não sei mais quem são porque não estão na minha vida nesse momento. Mas a minha preocupação era que aonde eu estivesse, o que quer que o Eterno fizesse para mim, que Ele pudesse estar fazendo para as pessoas que eu amo. Não é que o que eu tinha da parte dele fosse estendido para todos aqueles que Ele tinha o desejo de ancorar, de abençoar no Mashiach Yeshua, não é? Mas eu não me portei positivamente, queridos, não me portei. As informações que chegavam, mesmo o Eterno falou conosco na noite do Seder de Pêssar, o Eterno disse para a gente, falou, olha, confie em mim, eu estou removendo decretos, eu estou alterando destinos, mas eu não conseguia me aquietar. Por quê? Porque além de eu dar ouvido à ciência, que eu tinha ciência num patamar que eu não tenho mais, queridos. Hoje eu acredito que eu tinha de passar por esses processos, mas uma coisa eu sei, amados do meu coração, eu aprendi a não reagir por meio das minhas emoções. E eu aprendi mais do que isso. Eu aprendi que eu posso ver algo que queridos, tem coisas que me desagradam tão grandemente, coisas que não fazem sentido nenhum para mim, e são coisas que me causam uma irritação profunda, não é uma irritação leve, é uma irritação profunda. E eu tenho olhado para essas situações hoje, e eu falo, Senhor, Tu sabes o quanto isso me afeta, Tu sabes a dificuldade que eu tenho em relação a essas questões, e agora eu preciso da Tua Ruach HaKodesh para lidar com tudo isso. Normalmente, queridos, na minha vida eu sou abundantemente sincera. Então, se uma pessoa vir e falar comigo, perguntar como é que eu estou, ou qual a minha opinião hoje, não mais acerca de outras pessoas, pode me falar de outras pessoas à vontade. Eu não tenho mais nenhum comentário para tecer sobre a vida de terceiros. Eu aprendi demais como isso é perigoso. Até você elogiar alguém, você pode criar um problema para a pessoa, não é? A pessoa pode ser vista ali, olha, aquela pessoa é a queridinha da céu, não é? Então, até os elogios a gente tem que ser comedido naquilo que nós fazemos, não é? Ah, olha lá, ela reconheceu o que o outro fez, mas não reconheceu o que eu fiz, não é? Então, nosso caminho como líderes é um caminho bastante escorregadio para uma pessoa como eu, que falo verdadeiramente, queridos. Se uma pessoa vir falar comigo,
pode não acreditar no que eu falei, pode achar que é mentira o que eu estou dizendo, mas eu falo verdadeiramente, verdadeiramente. Eu aprendi a fazer isso e eu vou responder o Eterno por isso. Mas 2020, amados, foi uma escola para minhas emoções. Foi uma escola de como nós podemos ser enganados por fontes que nós consideramos extremamente sólidas, mas se não for o Eterno falando, queridos, pode estar vindo hoje um meteoro na direção da Terra, como aconteceu em 2020 com o Atlas, que não era um meteoro, né? Mas enfim, mas pode vir, eu estou sabendo aquilo que vai acontecer. Se o Eterno não me falar que vai acontecer, meus amores, mas nem balança meu coração mais. Nem balança. A placa mesoatlântica pode ir lá, os cientistas estão doidinhos lá com relação ao que está acontecendo na placa mesoatlântica. Hoje eu olho aquilo, gente, se fosse 2020, amados, eu estaria promulgando, eu estaria falando para vocês tudo o que eles falam. Não, querido, se o Eterno não falar que vai acontecer, duvide, porque Ele vai falar conosco. Então, 2020 foi o ano mais terrível da minha vida, depois da morte do meu filho, depois do ano 2011, mas foi o ano de maior aprendizado da minha vida, foi 2020. 2020, o Eterno me qualificou para lidar com pessoas e com questões emocionais. Quando as emoções de uma situação vão além do que você pode controlar, é melhor afastar-se da situação. Ainda que seja apenas por alguns minutos, meu marido fala por 3 dias. Isso lhe dará tempo para pensar e para bater um papo consigo mesmo. Os pensamentos realmente afetam nossas emoções. Então, ter uma conversa consigo mesmo, entendo que essa conversa consigo mesmo é mandar a alma se aquietar. Minha alma, volta ao seu sossego. Lembre-se de que todas as outras vezes que você se comportou e falou por emoções e de todos os problemas e constrangimentos que isso te causou. Depois pergunte a si mesmo se realmente quer ficar andando em volta dessa mesma montanha outra vez. Ninguém chegará a um ponto na vida em que não terá uma grande variedade de emoções negativas. Se formos feridos, sentiremos raiva. Se tivermos vontade de ficar perto da pessoa que nos feriu, nós não vamos querer. Nós sentiremos vontade de excluir aquela pessoa que nos fez mal da nossa vida. Nós nos sentiremos culpados pelos erros que cometemos, sentimos-nos impacientes se as coisas não estão acontecendo como nós desejamos. Nós sentimos-nos frustrados se estamos tentando realizar alguma coisa e todos os nossos esforços parecem fracassar. Nós podemos nos sentir entusiasmados e apaixonados ou frios e desinteressados. Algumas emoções que sentimos são agradáveis e desejáveis, mas outras são muito desagradáveis. Os sentimentos não precisam da nossa permissão para aparecer nem para desaparecer. Nossas emoções, elas tendem a seguir o fluxo e o refluxo, assim como uma onda do mar. Seria muito bom se elas pedissem permissões para a gente para ir e vir, mas isso não vai acontecer, não acontece e não vai acontecer. Elas simplesmente fazem o que pretendem, e isso sem qualquer aviso prévio. Desejar que as nossas emoções sejam diferentes não vai mudar nada, não vai alterar nada. Então nós precisamos fazer mais do que apenas desejar. Nós precisamos aprender tudo o que pudermos sobre elas, tomar a atitude adequada para controlá-las. Se nos dermos ao trabalho de nos observarmos, nós perceberemos facilmente o quanto os nossos sentimentos podem mudar rapidamente. Um filho rebelde faz muitas coisas sem permissão de seus pais, e simplesmente desejar que o filho não faça, isso não vai mudar nada. O pai e a mãe precisam disciplinar o filho para promover uma mudança. O mesmo princípio se aplica às emoções. Elas geralmente são filhos rebeldes, e quanto mais tempo lhes for permitido fazerem o que elas querem, tanto mais difícil será controlá-las. Queridos, uma das coisas que, no meio das minhas emoções, eu tive de aprender, porque eu sou uma pessoa que pode ser lida, não é? Nós temos a nossa comunicação
corporal, é complicada lidar com isso, onde a pessoa olha para o seu rosto e sabe se você aprovou e se você reprovou alguma coisa. E eu tenho cada dia mais aprendido a lidar com isso, porque eu não fui chamada para aprovar ou reprovar o que as pessoas fazem. Tem coisas que eu vejo as pessoas fazendo, eu sei onde vai dar, mas eu não fui consultada, queridos. Entende? Eu não fui consultada. Eu vejo algumas pessoas tratando a saúde, tratando da sua vida, enfim, alguma coisa eu poderia fazer, mas eu não fui consultada, ninguém me deu liberdade para eu fazer alguma coisa acerca daquele assunto. Então, cada vez mais eu tenho procurado expressar o menos que eu posso em relação às decisões, atitudes. Queridos, você não vai poder fazer com que as pessoas deixem de ter raiva de você, como você não pode fazer com que as pessoas que te amam continuem do seu lado te amando. Entende? Mas essas coisas podem nos perturbar grandemente. Voltando aqui, queridos, minha filha Sandy e seu marido Steve têm filhas gêmeas de 8 anos. Steve e Sandy estudaram técnicas de criação de filhos e uma coisa que eles trabalham muito com as filhas é sobre domínio próprio. E é interessante observar como isso funciona para elas. Uma das meninas, ou ambas, pode estar se portando de uma maneira muito emocional. Elas podem estar zangadas com alguma coisa ou agindo de forma egoística. E um dos pais diz: meninas, vamos nos controlar, vamos lá, deixe-me ver o seu domínio próprio. E esse é o sinal para as meninas cruzarem as mãos no colo e se sentarem em silêncio até se acalmarem e conseguirem se portar da maneira correta. E funciona lindamente. Será mais fácil para gêmeas Angel e Star, os nomes delas, né, controlarem suas emoções quando forem adultas, porque elas estão aprendendo nos primeiros anos de vida essa prática. Eu passei os meus primeiros 15 anos de vida numa casa onde as emoções eram voláteis e parecia normal deixar que elas me dominassem. Eu aprendi que se eu não conseguisse o que eu queria, eu gritava, discutia, ficava zangada, até conseguir que as coisas saíssem da maneira que eu esperava. Eu aprendi a manipular as pessoas, fazendo-as sentirem culpadas pelo meu estado. Aprendi desse modo, muito cedo, a agir pela emoção. E levei muitos anos para desaprender o que eu tinha aprendido. Então eu estou incentivando você a controlar-se e a ensinar os seus filhos muito cedo a enfrentarem o mesmo. Se for tarde demais para isso, comece onde você está agora, porque nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Eu creio que um dos motivos pelos quais muitas pessoas são descontroladas emocionalmente é simplesmente porque ninguém nunca lhes explicou completamente que os sentimentos são apenas uma parte do ser delas e que não devem permitir que uma pequena parte da nossa existência dominem a nossa vida. Nós devemos aprender a ser guiados pelo Espírito e não pela alma. Espírito, estou te falando da Ruach HaKodesh, o Espírito do Sagrado. Eu fico tensa quando me lembro de todos os anos que eu vivi sem saber, eu não tinha de seguir os meus sentimentos. Muitas coisas que eu fiz, nada inteligentes durante esses anos, foram anos desperdiçados que eu não posso ter de volta, mas eu posso ajudar outras pessoas compartilhando o que eu vivi, ensinando a elas o que eu aprendi. Nas Escrituras, na Bíblia, o Salmo 1:1 diz que não devemos pedir conselhos aos ímpios. Eu creio que pedir conselhos aos nossos sentimentos se encaixa muito grandemente nessa categoria de erro. Os sentimentos são instáveis, eles mudam com frequência, não se pode confiar neles. Nós podemos ouvir um bom conferencista falando sobre a necessidade de voluntários na igreja, na congregação, e ficar tão comovidos que nos inscrevemos para ajudar, mas isso não significa que teremos vontade de comparecer quando chegar a nossa vez de trabalhar. Se nos inscrevermos e não aparecermos porque não temos vontade, nós passaremos a ser pessoas sem integridade, sem caráter, diria eu, não é? E essa atitude não vai honrar o nome do Eterno. Esse é um grande problema na nossa sociedade hoje. Eu creio que tem um peso sobre o homem interior maior do que nós pensamos. Quando não cumprimos com a nossa palavra, nós sabemos que isso não é certo
E por mais desculpa que possamos dar, é algo que fica na nossa consciência como um peso. Nós podemos dar uma desculpa para isso, mas é como varrer sujeira para debaixo do tapete. Ela ainda está ali, e se nós fizermos isso com muita frequência, será impossível escondê-la. Se nós quisermos andar segundo o Espírito do Eterno, todos os nossos atos deverão ser governados, então, por princípios. Na dimensão do Espírito do Eterno, da Ruach HaKodesh, existe um padrão exato de certo e errado, e esses não são alteráveis, não é? O Eterno não é temperamental, não é? A maneira que nos sentimos não vai alterar esse padrão. Fazer a coisa certa exige sim da nossa parte, que nós digamos sim para o Eterno. Nós devemos então dizer sim, quer nos sintamos empolgados, quer nos sintamos desanimados. Se for não, então diga não. Uma vida baseada em princípios é totalmente diferente de uma vida emocional. Quando uma pessoa emocional sente-se animada ou feliz, ela pode realizar o que sabe que não é razoável ou inteligente, mas quando ela se sente fria, sem emoção ou melancólica, não cumprirá suas obrigações porque os seus sentimentos estão se recusando a cooperar. Todos os que desejam ser realmente espirituais precisam conduzir-se diariamente de acordo com os princípios divinos e não de acordo com as suas emoções, que são altamente voláteis. Nós devemos sempre calcular o curso para ver se nós temos o que é preciso para terminar alguma coisa antes de começar. Se nós começarmos e descobrirmos que não podemos terminar, então definitivamente precisamos nos comunicar aberta e sinceramente com todas as partes envolvidas, ainda que tenha de ligar para alguém e dizer: comprometi-me com isso, sem realmente pensar de maneira que deveria. Agora eu vi que eu não posso, não vou conseguir assumir o compromisso que eu disse a você. Isso é muito melhor do que apenas tentar ignorar um compromisso simplesmente porque não tem vontade de cumpri-lo. Nossas emoções nos ajudarão a nos comportarmos, nos comprometermos, mas também, de qualquer maneira, uma pessoa sempre vai terminar chegando a um ponto em que precisa seguir em frente, tendo vontade ou não, tendo apoio dos seus sentimentos ou não. É interessante dentro das Escrituras, eu tenho falado muito isso com meu esposo, o contexto de nós cumprimos nossos votos, cumprimos com aquilo que nós dissemos para o Eterno que nós iríamos fazer, não é? E eu creio que isso é muito importante para nós, mas nós temos de lidar com o ávido inimigo das nossas almas, que vai ficar na nossa cabeça dizendo: você não é importante, você não vale nada, você não sabe, você é um zero à esquerda, olha, tal pessoa não gosta de você, não se importa com você, olha, a pessoa não está nem falando com você, vai te tirar a noite de sono. Além de tudo, queridos, o inimigo brinca com as nossas emoções. Nós não podemos permitir que isso continue, queridos. Nós temos de ouvir o Eterno. Pega e chama o Eterno e fala: Senhor, olha, o inimigo está falando tudo isso para mim aqui. O Senhor concorda com isso? O Senhor pensa do mesmo modo? E se a vida de alguém está te trazendo algum sentimento de rejeição, tenha coragem de perguntar para a pessoa: olha, você se afastou de mim. O que aconteceu? Eu fiz alguma coisa para você? Houve alguma coisa entre nós? Não é? Tenha coragem, porque essa pessoa pode estar precisando de você mais do que você imagina. Muito mais do que você imagina. Que o Eterno ministre ao seu coração e faça no seu espírito uma obra extraordinária, para que você tenha domínio sobre as suas emoções. E eu estou no mesmo barquinho que você, e Yeshua disse que nós vamos chegar a outra margem, e nele eu confio. Beijos da Céu. Recado da Céu. Eu acho um tema bastante interessante e importante, não é? Que o Eterno nos ajude a que a gente consiga ver a bondade dele em todo o tempo, em nome de Yeshua, viu, queridos? Vamos lá, amados do meu coração. Mônica, então, Mo, deixa eu te falar uma coisa. A gente não está levantando nos
Spotify, nessas coisas aí. A gente está levantando somente na página Estudos O Som do Céu. Então eu vou ver se eu começo a colocar esses links dos estudos do Som do Céu lá no Telegram, para vocês poderem também compartilhar, tá bom? Beijo, Mônica, que o Eterno bendiga você. A Kelly manda: vocês estão nas minhas orações, e você na minha, Kelly, amada do meu coração, não é? Nossa querida Zulmira mandando shalom para mim e para todos aí, não é? A Neide, querida, mandou pra gente Ishaiah 43:19, onde não há caminho eu abro uma estrada, e aonde tudo é árido eu faço florescer vida abundante. Eu estou transformando a tua tristeza em alegria, assim diz o Senhor. Ishaiah 43:19. Que coisa linda, Neide, que coisa linda. Que o Eterno abençoe a sua vida, minha amada. Eu só tenho alegrias com vocês, viu? O Eterno tem cuidado de nós. Elizabeth manda pra gente Lucas 6:37-38. Não julgue, vocês não serão julgados. Não condene, vocês não serão condenados. Perdoem, vocês serão perdoados. Deem, e vocês receberão dádivas. Bendito seja o Eterno, Elizabeth, pela tua vida também na minha vida. A Tânia querida manda: folguem-se, alegre-se, e em ti todos que te buscam, aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente: engrandecido seja o Eterno. Teirim 70, versículo 4. É verdade, é verdade, é verdade, minha amada. Que o Eterno bendiga, não é? Deixa eu ver aqui. A Lari mandou para mim. Eu vou responder para ela aqui, vou marcar como não lida, para eu responder para ela particularmente. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Que o Eterno bendiga, né? Beijo no coração de todos vocês, Inice, todos, não é? E eu tô aqui com um monte de gente para eu responder. Tenham paciência comigo, que o Eterno nos ajude. Muita gente aí tem diagnóstico de dengue e com essa coisa dessa febrona aí, que o Eterno guarde a vida de todos vocês, nos ajude, não é, a enfrentarmos todas essas inflamações, essas coisas ruins. O Eterno é poderoso para fazer infinitamente mais sobre as nossas vidas, não é? E lutemos pelo controle das nossas emoções, amores meus. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, eu coloco diante do Senhor esse tema tão importante acerca do controle das nossas emoções, Pai. Eu confesso como eu fiquei completamente sem controle em 2020 em relação ao meu sistema emocional, e eu acredito que nós estamos por enfrentar coisas muito mais complexas do que 2020. E esse é o momento, Pai, de nós fazermos igual as duas netinhas lá da Joyce, não é? Nós nos sentarmos, colocarmos as mãos sobre as nossas pernas e praticarmos o domínio próprio com a ajuda da tua Ruach Kodesh, do teu Espírito. Porque do contrário, Pai, nós podemos nos entregar às emoções. E se nós nos entregarmos a elas, certamente, Pai, certamente, nós vamos entrar num abismo muito profundo. Pai querido, pelo amor do teu nome, ajuda-nos a valorizar as pessoas que estão ao nosso redor. Ajuda-nos a valorizar a nossa família. Se nós não valorizarmos, Pai, aqueles que estão embaixo do nosso teto, aqueles que estão irmanados conosco, de mãos dadas conosco, Pai querido, como é que nós vamos conseguir ter o mesmo sentimento em relação à vida de pessoas que carecem do conhecimento de quem o Senhor é, da tua bondade, da tua misericórdia? Como é que nós podemos, Pai, querer alcançar a alma de quem quer que seja, se nós não conseguimos neste momento sermos sensíveis às pessoas com as quais nós convivemos? Nos ajude, por amor do teu nome, a termos um amor ardente uns pelos outros, um amor ardente, pelo amor da tua fidelidade e da tua muita misericórdia. Coopera conosco para o bem. Eu elevo diante do Senhor tantos enfermos, Pai, muitas pessoas atravessando o quadro de enfermidade. Nos ajude a vermos a tua bondade, ó bondoso de Israel, a vermos o teu querer, a majestade do Senhor se manifeste por meio da tua cura sem detença, por meio também de nós podermos lançar mão de coisas que possam curar nossos corpos.
Abençoa o teu povo, Pai. Me ajude a ser útil, me ajude a ser serva e me ajude a viver além dos meus sentimentos. É o que eu te peço, assim como eu peço por todos, Pai, todos eles que precisam, Pai, se posicionarem, se tem vontade de orar ou não, se tem vontade de estudar a Tua Palavra. Pai, o Senhor está disponível, é a nossa resistência que cria afastamentos entre nós. Nos ajude, bondoso Pai, coopera com nossas vidas, nos deixe ver a Tua glória, Pai, nos deixe ver a Tua glória sobre nós. Ajuda-nos na compreensão de todo esforço e empenho de Mashiach e Yeshua, de tudo que esse homem viveu aqui. Me ajude, Pai, ajude os meus irmãos a termos a mesma perseverança que ele, pelo amor da Tua fidelidade, porque ele sabia tudo queria ocorrer, e mesmo assim, ele teve coragem de seguir em frente. Ajuda-nos a seguirmos em frente com coragem, não por nós, Senhor, mas por ele, por ele. É o que eu te peço. Guarda a mente e o coração dos meus irmãos amados, Senhor. Eles são muito preciosos, Pai. São muito preciosos. E eu peço a Ti, Senhor, que nenhum se perca. Nenhum deles se perca, Senhor. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja, assim seja. Querido meu, querida minha, beijos no seu coração. Fiquem na Shalom do nosso Pai.